Boa noite. Acho que todo mundo me conhece, né? Meu nome é Ieda, para quem não me conhece. Como eu vou ficar longe de todo mundo, eu vou tirar a máscara, tá? Porque para pregar de máscara é meio complicado. Muito bonito ver a igreja cheia, né? Começando o tríodo hoje. Muita gente, graças a Deus. E Deus tem muito para falar a nós nessa noite. Na primeira leitura, é uma leitura um pouco difícil, né? É uma leitura assim que não é muito comum. É um pouco difícil de entender. Mas dessa primeira leitura, tem uma parte onde diz assim: o Senhor rugirá de Sião. Sião é uma cidade. Isso queria dizer que Deus iria gritar de uma cidade para que as pessoas o ouvissem, para que as pessoas percebessem que Ele era o Senhor de Israel. Então, essa primeira palavra eu quero que vocês guardem isso. Deus estava a falar, a gritar que Ele é o Senhor, o Deus de Israel. E toda vez que eu falar Israel, quem é que é Israel? Sou eu e você. Israel é o povo, tá? Então, toda vez que eu falar Israel, estou falando de todos nós, tá bom? E aí, eu queria fazer tudo hoje que todas as palavras, elas circulam diante de uma coisa só, que fala lá no Evangelho. Feliz é aquele quem escuta a palavra de Deus e coloca... Isso. Feliz é aquele, não apenas aquele que escuta. Tem que escutar e colocar em prática. E aí eu tenho algumas perguntas para vocês. É só para vocês refletirem. Não precisa responder, não. Eu vou fazendo as perguntas e vocês mesmos se perguntam. E reflitam como é que está na vida de vocês. Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor da sua vida? É Deus? Realmente é Deus o Senhor da minha vida? Vamos refletindo. Então, como é que está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com Deus? Você reza todo dia? Você lê a Bíblia? Você escuta alguma palavra? Assiste alguma reza? Como está a sua relação com Deus? Você se preocupa em agradar a Deus com suas atitudes? Na sua vida, no seu dia a dia, você se preocupa se aquilo que você está fazendo agrada a Deus ou não? Você se preocupa se o que você faz é pecado ou não? Você tem essa preocupação? Será que nós temos essa preocupação? Então vamos refletindo sobre tudo isso. Será que realmente Deus é o Senhor da nossa vida? E aí, quando se fala de Deus e de Israel, essa primeira palavra, a ligação, Deus fez uma aliança com seu povo. Deus fez uma aliança com Israel. O que é que a aliança lembra? O que é que a aliança lembra? Aliança. Casamento. Certo? Então, o amor de Deus para com Israel, quem é Israel? Todos nós. É como um amor conjugal. Como deve ser um amor conjugal. Entre marido e esposa. Então, na Bíblia, a relação de Deus com Israel sempre é citada como uma relação de marido e esposa. Israel é esposa de Deus. E aí, como no relacionamento existem coisas que são fundamentais num casamento, assim também são fundamentais no nosso relacionamento com Deus.
A primeira delas é a fidelidade. Vocês concordam que no casamento tem que haver fidelidade? Sim. A fidelidade é só da mulher? Tem alguns homens que acham que é só mulher, né? Que não for trair. A fidelidade deve ser de ambas as partes. E adultério é um pecado mortal. Adultério é um pecado muito sério que muitos não se tocam disso. Muitos não percebem a seriedade que é o adultério. Então, a primeira coisa a ter numa relação é a fidelidade. Se o marido deve ser fiel à esposa e a esposa ao marido, quem dirá nós a Deus? Porque Deus será sempre fiel. Deus será fiel ontem, hoje, amanhã, depois. Deus será fiel mesmo se eu o amar, como se eu não o amar. Ele sempre será fiel. Porém, nós nem sempre somos fiéis a Deus. Israel, naquele tempo, também não era fiel a Deus. Existe mais de um Deus? Não existe. Deus é único. E lá, nesse tempo, o povo de Israel adoravam outros deuses. E Deus estava ali gritando de Sião: eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Israel. E mesmo assim as pessoas estavam traindo a Deus, servindo a outros deuses que traziam promessas que eram mentirosas. Quantas vezes Deus usou dos profetas para alertar o povo de Israel e dizer: não façam isso ou aquilo. E as pessoas não deram ouvido a Deus e foram acreditar nas promessas dos outros deuses que nem sequer existem. Então, nós também precisamos ser fiéis a Deus. Quais são os ídolos que podem estar tomando o lugar de Deus na nossa vida? É aquilo que rouba o nosso tempo e não permite com que nós sentamos e rezemos, adoremos a Deus. Quantas vezes a gente vira e diz assim: eu não fui para a igreja porque eu não tenho tempo, eu não assisti a missa na televisão porque eu não tenho tempo, eu não rezei o texto porque eu não tenho tempo, eu não fiz isso para Deus porque eu não tenho tempo. Quantas vezes a gente não faz isso? Isso é não ser fiel a Deus. Quantos hoje aqui não trabalhou de dia na roça? Quantos aqui hoje não fez tanta tarefa dentro de casa? Muitos estão cansados. Alguns vieram de moto, de longe, na poeira, mas vieram, não foi? Isso é ser fiel a Deus. Eu preciso estar buscando a Deus. E não é porque Deus precisa de mim. Vocês acham que é porque Deus precisa de mim que eu estou aqui? É a igreja que precisa de nós? Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos da igreja. Somos nós que precisamos da nossa padroeira. Não é ela que precisa de nós. Então, se sou eu que preciso de Deus, eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que buscar. Todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas a maioria aqui tem televisão em casa com parabólica, não tem? E quem hoje não tem um celular que pega internet? Muita gente tem, né? E aí eu pergunto a vocês, o que é que a gente assiste? Será que na televisão ou no celular eu tenho colocado coisas de Deus? Ou será que eu só tenho assistido novela, brincadeiras? Será que eu tenho usado a internet para assistir a Canção Nova? Para assistir o Frei Gilson, para rezar com o Frei Gilson? Hein? Ou será que eu passo o dia todo mexendo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e não vejo nada de Deus? E aí no final do dia a gente diz: ah, vou rezar, não, estou cansada. Né? Isso é não ser fiel a Deus. Nós precisamos ser fiéis. Vai arrumar a casa, bota o celular na navegação e vai ouvindo.
É buscar estar durante todo o dia na presença do Senhor. Fazendo as nossas orações, conversando com Deus. Porque outra coisa que se deve ter num relacionamento é o quê? Diálogo. Um casamento vai para frente se os dois não conversar? Vai? O casamento vai para frente se um toma uma decisão sozinho? Se, por exemplo, eles têm uma terra. Aí o marido vem da terra sem nem conversar com a esposa, tá certo? Então, um relacionamento para servir, para ser um bom relacionamento, precisa ter diálogo. Eu preciso falar o que eu sinto, o que eu preciso, e também preciso ouvir. Assim é com Deus. Eu preciso ter um diálogo com Deus. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso saber o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? Eu preciso saber escutar. Quantas vezes na nossa vida a gente tem uma decisão muito séria para tomar? A gente tem uma escolha para fazer. A gente se depara com alguma coisa e a gente se pergunta, meu Deus, o que é que eu faço? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas pela nossa própria ideia, pelo nosso próprio querer? A gente nem sequer pergunta o que é que será que Deus acha sobre isso. Será que eu escolhendo por isso eu estarei agradando a Deus? Qual será a vontade de Deus? Essa é uma preocupação que nós devemos ter. Quando nós formos tomar alguma decisão, quando nós estivermos precisando de alguma luz, de alguma orientação, eu preciso conversar com Deus e escutar a Deus. Muitas vezes a gente sente no coração o que a gente tem que fazer, mas não faz porque não tem coragem, porque não confia. E feliz é aquele quem confia no Senhor, porque o Senhor é providente. O Senhor não nos deixa nada faltar. E quem confia em Deus, nada falta. Ele sempre está ali, mostrando, dizendo que Ele está cuidando de você, das suas necessidades. E aí, no Evangelho, um Evangelho muito pequeno e muito profundo, onde a pessoa chega e diz assim, feliz os seios que te amamentaram. E Jesus vira e diz assim, muito mais felizes são aqueles que escutam a palavra de Deus e colocam em prática. Aí tem alguns evangélicos que querem dizer que Jesus estava menosprezando a sua mãe, Nossa Senhora. Não, isso não é verdade. Primeiro que Jesus ele não ia quebrar um mandamento, que é honrar pai e mãe. Jesus honrou seu pai adotivo, honrou sua mãe. E nesse momento, Jesus não estava ali simplesmente tirando Nossa Senhora de cena, como muitos dos evangélicos querem afirmar, que Jesus estava ali, não estava dando importância, que feliz era aquela que havia o amamentado. Quando Jesus diz, muito mais feliz aqueles que ouviram a palavra de Deus e a colocaram em prática, isso remete também a Nossa Senhora. Porque ela sim ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. Porque se ela não tivesse dito sim ao anjo Gabriel, nada, nenhum do projeto de redenção de Deus, que era trazer Jesus ao mundo, teria acontecido. Deus usou de uma mulher humilde, jovem, noiva. Imagine aí quantos desafios Nossa Senhora não passou. Como era que ela ia explicar para as pessoas que ela engravidou pelo Espírito Santo? Como ela ia explicar para o próprio José que ela engravidou pelo Espírito Santo? Imagine você aqui, engravidou. Um anjo desceu, falou para você que você ia ser mãe e você vai ficar grávida. Como é que você explicaria isso para as pessoas? As pessoas iriam entender na primeira vez que você falasse? Então ela seria muito julgada. E como uma jovem, ela poderia dizer, eu tenho tanta coisa na vida pela frente para eu fazer, como é que eu faço um negócio desse, uma responsabilidade dessa? Mas ela não hesitou em nenhum momento. Ela escutou o que Deus tinha a falar. E ela disse o seu sim. E ela foi fiel a Deus
do começo ao fim. Então, Israel era uma esposa que não obedecia a Deus, que não era fiel a Deus e que não ouvia a Deus. Eu posso dizer que Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo? Posso. E ela é uma esposa fiel. Ela é uma esposa que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. Que nós possamos olhar para Maria, para Nossa Senhora, e possamos ver nela um instrumento de Deus, alguém para que eu possa me olhar e ver a Deus através dela, para que eu possa olhar para Nossa Senhora e desejar ser fiel como ela foi. Quantas dificuldades ela passou, quantas dores ela sentiu. A dor de perder seu esposo, a dor de perder o seu filho. Quem é mãe aqui que perdeu o filho sabe a dor que é. Imagine Nossa Senhora, que vê o seu filho morrer daquele jeito que todos nós sabemos como Jesus morreu. Imagine a dor que ela sentiu, mas ela não parou e ficou culpando a Deus, ela não se revoltou contra Deus, ela não abandonou o seu ministério, porque ela é a discípula. Ela esteve com Jesus até o seu último momento. E quem estava lá no cenáculo, quando todos estavam reunidos, que desceu o Espírito Santo? Nossa Senhora, a mãe, Maria, a mãe de Jesus. Então, por mais que ela sofresse, por mais dor que ela sentiu ao perder o seu filho, ela não abandonou. Ela não parou de caminhar. Ela não deixou de ser fiel a Deus. Vocês conhecem a história de Eva e Adão? Eva foi aquela mulher que Deus fez da costela de Adão para ser companheira dele. E Eva, ela disse sim para quem? Para o inimigo de Deus. E ela, naquele momento, destruiu todo o projeto que Deus tinha para a sua criação. Eva tinha ali nas mãos uma grande responsabilidade. Ser fiel a Deus e dizer não ao que é mal. Mas ela não teve essa coragem, ela não teve essa fidelidade. E Nossa Senhora fez o contrário. Ela disse sim ao projeto de Deus. Ela foi fiel a Deus, mesmo sem saber como as coisas aconteceriam, mesmo sem saber como ela iria enfrentar tudo, mas porque ela confiava plenamente em Deus, e ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Então, que quando Deus for falar conosco, quando Deus nos pedir algo, que nós possamos também dizer: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. Então, possamos ir para casa com esse sentimento e essa reflexão. Será que eu estou deixando realmente Deus ser o Senhor da minha vida? Será que eu estou rezando o suficiente? Será que eu estou buscando a Deus o suficiente? Será que eu estou me importando com a vontade de Deus na minha vida? Vamos refletir. Será que eu estou educando os meus filhos para caminhar no caminho de Deus? Em que direção eu estou ensinando os meus filhos a caminhar? O que é que está entrando na minha casa? É a presença de Deus? Será que a minha televisão só tem um canal lá, 01, número 1, que só tem novela e o que não presta? Vou dizer o nome do canal não, que todo mundo sabe. Que só tem o que não presta? Com tantos canais de Deus, que eu posso escutar uma pregação no YouTube, posso rezar com Frei Gilson, mas eu tenho escolhido aquilo que não convém. Então vamos refletir um pouco. Se realmente nós estamos sendo fiéis a Deus ou não. Amém?